Beleza, então nessa aula nós vamos ver um pouco sobre como aplicar, mais uma vez, análise técnica na busca e tentativa de oportunidades, e também vamos falar sobre Twin Trade, que é uma técnica que a gente pode estar utilizando principalmente nos sinais que a gente envia. Então, mais uma vez aqui, o que a gente precisa entender sobre conhecimentos básicos que nós precisamos para fazer uma boa análise. Tá? Então, a primeira coisa, a gente precisa identificar tendência. A tendência aqui é o principal item para a gente estar operando com mais segurança, simplesmente porque a gente precisa saber para onde que o preço vai. No mercado Forex, o que a gente precisa mesmo é saber para onde o mercado vai para sua direção de mercado, né? Então é isso que a gente precisa entender primeiro. Então a tendência é o primeiro ponto, acho que assim é primordial a gente identificar a tendência. O segundo ponto que eu acho interessante é começar dentro da tendência a avaliar a estrutura de mercado. Por quê? Porque às vezes a gente pode pegar um momento de reversão de tendência, um momento de correção, e aí vale identificar também os pontos de entrada, principalmente dentro da estrutura. Aí a gente vai identificar o quê? Os impulsos, ok? E os seus pullbacks, ou também chamado de correção, tá? E, para finalizar, e não menos importante, a gente utiliza retração e extensão de Fibonacci para saber os níveis desse pullback ou para saber até onde o próximo impulso pode chegar, para a gente determinar também os takes e tudo mais. E dentro desses níveis de retração, nós iremos buscar as zonas de reversão. Então, essa é a forma como eu venho operando desde 2017, 2018. A gente encontra suporte e resistência nesses níveis. Então, a gente sempre vem utilizando esse olhar, essa forma que a gente vem analisando o mercado, ok? Então, a gente utiliza principalmente desses pontos aqui. Sabendo isso, a gente já estava olhando aqui o índice do dólar para a gente, por quê? O índice do dólar tem uma correlação positiva e negativa com alguns pares, quando a gente se trata do dólar americano. Então, por exemplo, o euro, o dólar tem uma correlação negativa, a gente tem o SD franco suíço com uma correlação positiva, tá? O SDCAD nem tanto, tá? O AUD, SD, NZD, eles têm uma correlação muito parecidas, tá? Eles são pares que se movimentam bem parecidos, tá? E o GBP-USD ele vem se mostrando um par bem isolado, tá? Junto com o SDJPY. Tá? Antigamente a gente tinha o euro-dólar e o GBP-USD com uma correlação muito positiva, e agora do ano passado para cá essa correlação ela parou, principalmente por conta do efeito do Brexit, né? Que foi a saída da Inglaterra do bloco econômico europeu. Tá? Então a correlação ela bem se distanciou, hoje você não vê tanta similaridade nos movimentos, mas a gente encontra bastante correlação do índice com o SD franco suíço, por exemplo, e uma correlação negativa com o euro-dólar. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que o gráfico vem uma ponta de alta para baixo, e aqui no euro-dólar, o contrário, o mercado de uma ponta de baixo para alta, ou seja, aqui a gente revertendo a tendência praticamente, fazendo uma boa reversão aqui no time frame maior, no time frame diário, a gente encontraria esses indicadores, né, de mudança de direção de preço, né, visto que ele vem fazendo uma estrutura agora com fundo mais alto que o fundo anterior, então é totalmente ao inverso do que ele tinha desenhado aqui. Toda essa bagunça aqui, né, toda essa alta, essa baixa que foi efeito do corona. Então acabou que a gente tem toda essa movimentação aqui e agora o mercado de fato fazendo um movimento mais assertivo, menos especulativo, digamos assim. Ok? Então a correlação negativa aqui é importante a gente entender para a gente poder se antecipar alguns movimentos, tá? E aí a gente vem falar agora rapidamente sobre Twin Trade. Tá? O que seria Twin Trade? Twin
trade. Swing trade é uma técnica que a gente utiliza na gestão de operação, na gestão do trade. Não tem nada a ver aqui com análise, tá? Mas é uma forma de você conseguir trabalhar com a obtenção de takes parciais, ok? E também uma forma de você dividir o risco em entradas, tá? E esse é um ponto que é muito interessante, principalmente quando a gente vai falar de gestão de risco, porque quando a maioria dos provedores de sinais que a gente encontra no mercado hoje, eles oferecem para a gente um sinal, por exemplo, vamos colocar lá, buy euro dólar, ok? Eles vão te dar um entry point lá, o preço de entrada, vamos supor 1.08, vai colocar ali 0.850. Eles vão te dar um stop loss 1.08, tá? 50 pips de stop loss aqui. E eles vão vir aqui com os famosos takes parciais. TP1, eles vão colocar 20 pips, então 1.0870. O TP2, eles vão te colocar talvez com 50 ou com 40 pips, vou arredondar para 50, tá? Para ficar mais fácil a conta. 0.9, né? 0.9. E um TP3 aqui e vamos lá, 0.950. Tá, então, essa é a forma que a gente costuma ver em grandes provedores de sinais, na maioria, né? A maioria trabalha assim, tá? E aí fica a pergunta, Elias, onde que eu coloco o primeiro take? Como que eu monto essa ordem no MetaTrader? Como que eu faço essa operação? Tá? Então, basicamente, o Twin Trade é uma forma de você conseguir estabelecer esses pontos de take, ao mesmo tempo que você consegue automatizar algumas coisas, tá? A primeira coisa, o Twin Trade ele consiste em você conseguir utilizar a mesma gestão de risco e, ao mesmo tempo, automatizar os takes parciais. Então, como seria isso? Por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa aqui, então, é entender qual que seria o tamanho do lote, tá? O lote 0.01, que seria assim, o lote mais conservador do planeta aí no mercado Forex, né? É o menor lote que a gente não consegue utilizar numa banca pequena, por exemplo. Não tem como você fazer twin trade com uma banca de 100, 200 dólares, tá? Porque, principalmente aqui nesse caso, que a gente tem um exemplo com 50 pips de stop loss, que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa calcular o tamanho do lote para a gestão de risco. Então, vamos fazer aqui uma continha bem mais rápida, que seria utilizando o MyFXBook, usando a calculadora de cálculo de posição. Então, vamos supor, então, que você tem aí $1.000 e você tem aí um risco de 1%. Colocou um risco de 1%, um stop de 50 pips, ele vai calcular para você e vai te dar esse lote aqui, 0.02. Tá? Vamos subir um pouco aqui o risco para a gente conseguir fazer um exemplo melhor. 0.04, vamos colocar 3% de risco aqui, então, para dar 0.06. Ótimo. 0.06 seria aqui o tamanho do risco, do lote, perdão. O risco aqui de $30 nessa operação. Então, como é que faríamos aqui? Então, a gente já sabe que o lote vai ser 0.06. Então, lote da operação 0.06. O Twin Trade, ele fala para você dividir o lote nas entradas. Então, como você tem três takes ali, para você fazer o Twin Trade, você divide o risco em 3 entradas. Então, você vai ter uma entrada, vou colocar aqui, entrada 1, onde você vai ter o preço, o preço que você pega ali a entrada, então seria 1.0850, que é o preço da entrada. E você vai ter ali o mesmo stop loss, 1.08, tá? E o mesmo take, o primeiro take, na verdade, TP1, que é de 20 pips. TP1, 20 pips. Então, 1.0870. Então, essa é a primeira ordem. Para essa ordem aqui, você coloca um lote de 0.02. E aí, nós vamos para a entrada 2. A entrada 2 é a mesma coisa, é o mesmo preço. Vou até copiar e colar para ir mais rápido. A gente vai ter aqui o primeiro preço,
o stop loss, que é a mesma coisa, e vamos colocar o TP2, que é 1.09. E o lote dessa entrada vai ser também de 0.02. E aí, finalmente, a gente chega na entrada 3, que a gente tem o mesmo preço, e vamos colocar o TP3 com o preço de 1.0950. Tá, então, basicamente, finalizando o lote, 0.02. Tá, então, a gente tem aqui o Twin Trade. Twin Trade nada mais, nada menos é do que você conseguir dividir o risco em entradas. Tá? Então, nesse caso aqui que o lote deu 0.06, você conseguiu colocar o lote 0.02 na entrada 1 para o TP1, 0.02 para o TP2, 0.02 para o TP3. Tá? E aí, automaticamente, o que acontece? Bateu 20 pips, que é a entrada 1, o take do TP1 são 20 pips. Então, bateu o TP1, bateu os 20 pips iniciais, essa ordem aqui ela já fecha automaticamente e você só fica com duas ordens abertas. Tá? Então, bateu o TP1, ok, 20 pips para o bolso, tá? Você está com 20 pips ali, garantidos, e você fica agora com duas ordens abertas rodando simultaneamente, que no caso é a ordem com objetivo do TP2 e a ordem com objetivo do TP3. Batendo o TP2, pronto, você faz outro fechamento e resta apenas o TP3, tá? Essa é uma forma de você conseguir fazer fechamento parcial automático. Isso aqui nada mais, nada menos do que você automatizar no MetaTrader os fechamentos parciais. Então você pode fazer isso de várias formas. Você não necessariamente precisa seguir isso aqui. Você pode, você mesmo estabelecer quais são os fechamentos parciais que você quer. Então você pode estabelecer o fechamento parcial 1 de 20 pips, o segundo de 40 ou de 30, e aí depende aí dos seus objetivos e metas relacionadas à sua banca. Agora, qual que é o interessante a se saber? O interessante é saber que isso aqui, essa técnica, ela acaba prejudicando você quando se trabalha com o conceito de risco-retorno. Tá? Por quê? Bom, isso aqui é bem simples. Depois a gente dá uma olhadinha, tá? Você que pediu aí para olhar o EuroGBP? EuroGBP. A gente vai olhar. A gente não tem muita movimentação agora, tá, galera? Feriado da Páscoa, sexta-feira da Paixão, né? Semana, sei lá como é que é o nome. A gente tá com os bancos da Inglaterra estão todos fechados, então a gente não tem volatilidade nenhuma nesse horário, tá bom? Então podem ficar tranquilos aí, que a gente não vai perder nada agora não. É bom a gente aprender, por isso que a gente está utilizando esse tempo aqui para fazer um pouquinho da explicação sobre Twin Trade aqui, gestão de risco e tudo mais. Batendo TP1 nas ordens seguintes, você puxa Stop for BE, exatamente, tá? Exatamente, o Michael. Michael, Michael, né? Então a gente faz exatamente isso. Você pode também utilizar no MetaTrader 4 o Trailing Stop. Tá? O Trailing Stop, você programa, né, automaticamente o preço por Stop Loss seguir o preço do mercado com uma distância de alguns pips. Então, por exemplo, o TP1 é de 20 pips, tá? 20 pips TP1, o Stop Loss de 50. Bateu o TP1, o trade você programa, ou seja, quando der 20 pips de lucro, o Stop Loss automaticamente ele vai para o break-even, tá? E aí você pode fazer essa automação em todas as entradas, tanto na entrada 1, quanto na entrada 2, quanto na entrada 3. Ok? Então, no caso, na entrada 1 faz sentido, né? Porque bateu o take, essa ordem vai fechar. Na entrada 2, você pode programar e na entrada 3. Por quê? Quando essa ordem fechar, no take de 20 pips, essas aqui vão permanecer abertas, porque o take dessa aqui é de 50 e dessa aqui é de 100. Então, essa aqui passa a ficar no break-even e essa aqui também passa a ficar no break-even. Qual o problema disso? O problema do trailing stop é que ele vai ficar sempre com uma distância de 20 pips em relação ao preço. Então, por exemplo, se bater 40 pips de lucro, você vai estar com stop gain já de 20 pips, tá certo? Você vai estar com stop gain de 20 pips. O mercado pode fazer rapidamente um pullback
e tirar você antes de bater no take 2, tá? Ou seja, antes de bater em 50 pips, tá? Então esse é o problema. Então é interessante, mas ao mesmo tempo é passível de monitoramento, tá? O recomendado é que você fique monitorando também a operação para você não perder o objetivo por conta de um pullback, né? Ou seja, porque você precipitadamente você estava no stop gain, tá? Enquanto na verdade você poderia ter mantido o break even, tá? Deixado o espaço maior para o mercado se movimentar para depois, posteriormente, você mover o stop do break even para o stop gain, tá? Então tem que só tomar esse cuidado aí, tá? Mas é possível, sempre é possível. Se reverter, o stop não baixa também não baixa não, ele se mantém, ele vira exatamente o stop gain. Entre o stop ele vai, na verdade essa ferramenta é utilizada para fazer stop gain, tá? Automático. Então você deixa sempre, você programa a distância do preço de mercado para esse stop, o trailing stop na verdade. E aí, se o mercado subir, ele sobe junto. Mas se o mercado descer, ele não desce. Ele fica ali parado. Aí, se o mercado voltar tudo, você sai do stop gain. Beleza? Então, voltando aqui no Twin Trade, para a gente falar agora um pouco sobre gestão de risco, principalmente aqui na gestão de risco-retorno. Por quê? Porque uma vez que você faz fechamento parcial, o que você está fazendo? Você está diminuindo o tamanho da sua posição. Então, sua posição inicial aqui foi vou pegar aqui uma canetinha melhor para rabiscar na tela. Aqui, sua posição inicial aqui, ó, é um lote de 0,06. Então, esse é o tamanho do seu lote, ou seja, da sua posição. Só que você pegou esse lote aqui e dividiu ele em 3 entradas. Então, você tem entrada 1, entrada 2, entrada 3. Beleza. Quando essa ordem aqui ela se encerra, ela vai estar fazendo o encerramento do lote 0.02. Você vai manter, então, duas operações, duas ordens do tamanho do lote 0.02 em cada uma, ou seja, um total aqui de 0.04, tá? Então, esse é o grande lance do fechamento parcial. Porque quando você faz o fechamento parcial, significa que ao mesmo tempo que você está pegando parte do lucro, tá? Então aqui você pegou apenas 20 pips. Só que você pegou 20 pips não de um total de 0.06, de um lote 0.06. Você pegou 20 pips de um total de 0.02. Tá? Então você tinha aqui uma posição que te dava 3% de risco, né? Então, por exemplo, quando você abre essas 3 ordens, você tem um risco de 3%. Tá? Só que quando você bate, por exemplo, o TP1 e faz o fechamento parcial, você diminui, ao mesmo tempo que você diminui o lucro, né? Você também diminui o risco. Ok? Por quê? Porque você está fechando aqui, na verdade, 1/3 do tamanho do lote principal. É uma continha de matemática simples. A gente vai colocar esses números, vai ficar bem mais fácil aí para vocês entenderem. Mas esse aqui é o conceito do fechamento parcial, e o Twin Trade é uma forma de você automatizar isso, tá? Apenas isso. Você pode fazer tudo isso que eu estou falando aqui com apenas uma ordem. Tá? Então, como seria com apenas uma ordem? Deixa eu apagar aqui os riscos para não confundir. Com apenas uma ordem seria assim. Você faria uma entrada. Deixa eu ver, Ctrl V está funcionando, beleza. No stop loss você colocaria apenas o TP3. Apenas o TP3. Então essa aqui seria uma ordem única, que é, por exemplo, o que a gente manda no aplicativo. A gente manda isso aqui, ó, tá? E aí o lote que você já determinou para essa operação seria também de 0.06. Então é assim que a gente manda o sinal, tá? O sinal no aplicativo a gente manda dessa forma. A única coisa que você faz, que você precisa fazer na verdade, é calcular o lote conforme a sua gestão de risco, tá? E aí como é que eu faço esse processo dos fechamentos parciais aqui fazendo TP1, TP2, TP3? Primeiro, ou você faz o monitoramento junto do mercado, que é o que a gente faz também quando a gente está no aplicativo, a gente mandou o sinal, a gente acompanha o sinal. Bateu 20 pips de lucro, a gente já avisa.
E nesse momento dos 20 pips de lucro que você está vendo, você pode fazer o primeiro fechamento parcial. Só que você vai fazer isso de forma manual, tá? Você pode fazer de forma manual. Aqui é uma forma de você colocar automático, é a técnica de você automatizar o fechamento parcial, e você pode fazer o fechamento parcial. Como que você faz isso? É só você ir lá em cima da sua ordem, mandar fechar, vai aparecer lá em cima no MetaTrader, principalmente aí do seu celular, né? No smartphone, vai aparecer o lote no mesmo lugar. Você chega lá em cima do lote onde vai estar 0.06, você coloca 0.02, vai diminuir o tamanho do lucro, óbvio, porque você está diminuindo o tamanho do lote, e aí você acaba fechando parcialmente essa posição. Ela permanece aberta, porém ela vai permanecer com um lote, né, de 0.04. Ok? Você vai manter agora uma ordem que antes era 0.06, você fechou 20 pips, você pegou 0.02, fechou, fez o fechamento parcial, sua posição agora se mantém com o lote 0.04, tá? Então, essa é a forma de você fazer isso manualmente, beleza? E assim sucessivamente, bateu 50 pips, você vai lá, faz mais um fechamento parcial de 0.02, você vai agora, sua ordem que antes era 0.04, você vai fechar mais 0.02, agora ela vai passar a ter apenas 0.02 de lote. Até que você atinja aqui o TP3 e você encerre toda a sua posição. Qual é o grande lance disso aqui? O grande lance é que quando você faz o fechamento parcial, você também está assumindo a redução do retorno. Tá? Você reduz o seu retorno cada vez que você faz o parcial. Por quê? Quando a gente entra numa operação fazendo twin trade, com objetivo de twin trade ou de parciais, você nada mais, nada menos, você assume um risco em todas as entradas, ou seja, você está abrindo 3 ordens aqui, mas todas elas com o mesmo risco. Tá? Isso aqui não é double trade, né? Double trade é você dobrar as entradas. Então, por exemplo, o que seria o double trade? Double trade seria eu chegar aqui, peraí, pronto, voltei. Chegar aqui e abrir 2 ordens com o mesmo lote, ou até mais, tá? O que você está fazendo aqui? Você está trabalhando aqui, por exemplo, você estaria trabalhando, se você fizer isso aqui e altera, por exemplo, aqui para o TP1, aqui para o TP2 e aqui para o TP3. Se você faz isso, você está aumentando o seu risco 3 vezes, tá? Isso aqui, galera, cuidado, tá? Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui é uma técnica de twin trade. Isso aqui é a técnica de que você pode falar que é qualquer coisa, menos twin trade. Isso aqui pode ser para você fazer uma alavancagem, mas é o mesmo conceito de twin trade, porém sem seguir gerenciamento de risco. Tá? Por quê? Porque se você quer correr um risco de 3% na operação e você abre 3 operações assim, independente do tamanho do lote, ou perdão, independente do tamanho do take, se é um take de 20, de 50, de 100, ou seja, independente do seu tamanho do objetivo, o seu lote e o seu stop loss é o mesmo para todas as operações. Então aqui você tem 3%, aqui você também tem 3% de risco e aqui também tem 3% de risco, ou seja, isso aqui representa 9% de risco. Tá? Isso aqui é igual a 9% de risco. Então, é uma parada bem diferente do que essa daqui, onde você permanece com 3% de risco. Tá? Então, isso aqui é interessante entender e compreender o que você está fazendo com relação às posições que você abre e ao tamanho do lote que você coloca baseado no gerenciamento de risco que você definiu. Tá? Entendidos isso? Deu para entender isso? Que é bem diferente uma coisa da outra, né? Beleza. Então, seguindo aqui para explicar a questão do... Pronto, seguindo aqui para explicar a questão do risco-retorno. Tá? Vamos lá, vamos colocar em números agora. A gente viu que
esse risco aqui, ele está dando para a gente aqui, ó, 30 dólares de risco, ou seja, seria 3% de $1.000, tá? 30 dólares. Então, todo esse conjunto de entrada aqui, vamos se apegar ao clean trade. Todas essas entradas aqui, todas as 3 entradas, no total, vão dar um risco de apenas 30 dólares. Então, aqui permanece 3% de risco, tá? Permanece, então, dando para a gente um risco de 30 dólares. Beleza. Com as 3 entradas, eu estou correndo o mesmo risco. Se a gente for tentar medir quanto seria aqui no lote 0.02, 20 pips, então é aquela continha básica, né? É só você pegar 20 pips vezes 20 centavos de dólar, tá? E aqui seria 50 pips vezes 20 centavos de dólar. E aqui seria 100 pips vezes 20 centavos de dólar. Desculpa aí que eu não sei escrever direito com o mouse não, tá? Mas, enfim. Então essa é a continha básica aí. Para eu não ter que matar meus neurônios logo cedo, eu vou utilizar uma calculadora aqui, porque eu sou bem preguiçoso para isso mesmo, tá? Então, 20 vezes 20 centavos, a gente está falando de 4 dólares no TP1, tá? Então seria 4 dólares no TP1. Vou colocar para cá. Então aqui é igual a 4 dólares. Voltando para o calculador aqui. Vamos lá, 50 pips vezes 20 centavos, a gente está falando de 10 dólares. Então aqui seria 10 dólares. E, para finalizar, 100, né? 100 pips vezes 20 centavos, que dá... Opa, coloquei dividido. 20 dólares. Tá? Então seria esse o tamanho dos objetivos. Tá? Seus objetivos, então, nessa operação, seria correspondente a isso. Então, o TP1, você estaria assumindo um lucro de 4 dólares. No TP2, você estaria assumindo um lucro de 10 dólares. E no TP3, você estaria assumindo um lucro de 20 dólares. Tá? E aí, quando a gente vai, por exemplo, para o tamanho do risco. Então, o nosso risco se mantém em 30 dólares. Ou seja, o risco é o mesmo. Está aqui em cima, bonitinho. Esse é o risco da operação. E o TP1, TP2, TP3, respectivamente aqui na ordem, a gente teria os objetivos de take. Então, esse aqui é o grande lance, é o grande detalhe. Tá? Porque as ordens no conjunto, quando você tem as ordens abertas em simultâneo, por exemplo, antes de chegar no TP1, todas elas estão em aberto em simultâneo. Tá? Antes de chegar no TP1. Então vamos supor, chegou no TP1 e essa ordem ela não se fechou. Vamos supor, só para vocês entenderem. Quanto que estaria dando no total? Não estaria dando apenas 4 dólares. Por quê? Teriam 20 pips, tá? No lote de 0.06, que você multiplica por 0, ou seja, por 60 centavos de dólar. Então, você estaria aqui praticamente com 12 dólares, tá? 12 dólares de lucro quando chega no TP1. Só que quando chega no TP1, o que acontece? Você vem e faz um parcial, você está assumindo 1/3 do lucro. Então você vai lá e arranca desses 12, você pega 4 dólares e coloca lá na sua conta. Você jogou 4 dólares para a banca lá. Você jogou 4 dólares para sua conta. Tá? E aí vai permanecer agora um lucro de 8 dólares. Então você vai ter 8 dólares rodando, que é da entrada 2, junto com a entrada 3. E aí a mesma coisa acontece. Quando bate aqui no TP2, você vai estar o quê? Com 50 vezes 0.04 vezes 40 centavos. Tá? Vamos lá, 50 vezes 40 centavos, você vai 50 vezes 40, você vai estar com 20 dólares de lucro, ok? Quando você bater no TP2. Só que desses 20 dólares de lucro que você vai ter quando você estiver no TP2,
você vai assumir a metade. Ou seja, você vai pegar apenas 10 dólares. Vai sobrar então o quê? 10 dólares de lucro, que vai ser quando chegar aqui no TP3, aí você vai pegar 20 dólares, tá? Então aqui nesse caso, olha só que interessante. Você pegou 4, ou seja, 34 dólares, tá? Esse aqui foi o lucro que você teve nessa operação fazendo print trade. O lucro total aqui foi de 34 dólares. Aí que vem a diferença de você não trabalhar com swing trade, você trabalhar com objetivos mais rápidos, digamos, né? Se você quiser ir mais rápido. Então, se você quiser ir mais rápido, deixa eu apagar tudo aqui. Deu para entender isso aqui, né? Quanto que você teria em cada take e quanto que teria no total, tá? Qualquer coisa, vocês vão assistir, vocês assistem essa aula novamente. Eu vou colocar no meu canal no YouTube, tá? Então, vocês podem ir lá e revisar isso aqui. Então, essa é a questão do Twin Trade. Twin Trade, você faz os parciais e você vai diminuindo, ou, na verdade, você vai fazendo uma apropriação do lucro para sua conta de forma gradativa, de forma parcial, até que você chegue no seu objetivo final e pronto. Beleza? Então, é assim que funciona o Twin Trade. Agora, se você estivesse trabalhando, por exemplo, com a entrada normal, você coloca aqui o preço de entrada, o seu stop loss e o take é o take lá dos finalmente, que é o TP3, e você entra com lote 0.06. A gente viu que no TP1 a gente estaria ganhando 12 dólares no TP1, ou seja, com 20 pips você estaria ganhando 12 dólares. Ok? Acontece que esses 12 dólares, quando você vai fazer uma comparação de risco-retorno, é aí que entra a matemática da coisa na parada, tá? E quando a gente pega 12 dólares no TP1, ou seja, com 20 pips, vamos supor que a gente chegue nos 50 pips, tá? A gente vai estar aqui com 30 dólares, né? Deixa eu fazer, não sei fazer conta de cabeça mesmo não, tá, gente? Então, nem quero fazer. Tô acordando agora. Então, seria 50 pips vezes 0,60, exatamente, 30 dólares. Então, 30 dólares seria o seu lucro com 50 pips. Então, 50 pips aqui estaria dando para você 30 dólares de lucro, tá? E no TP3, olha a diferença, hein? Então, TP1 aqui, você estaria... Deixa eu apagar essa parte. Vou colocar igual. No TP1, são 20 pips, você estaria ganhando 12 dólares. Beleza. No TP2, 50 pips, você estaria ganhando 30 dólares. No TP3, que são 100 pips, você estaria ganhando 60 dólares. Olha a diferença aí. Essa é a diferença. Tá? Então a gente viu que no Twin Trade, se você bate TP1, TP2 e TP3, você sai dessa operação com 34 dólares no total. Porque você foi fazendo o que? Parcialmente. Né? Você foi fechando parcial aqui, fechou parcial aqui, e aí você fechou toda a sua posição, dando para você 34 dólares de retorno. Na operação normal, onde você está buscando um risco-retorno de 1 para 3, ou seja, está arriscando 50 para ganhar 150, essa aqui seria a conta básica, né? 150 não, aqui no caso aqui é 1 para 2, está arriscando 50 para ganhar 100, tá? Então você estaria arriscando 30 para ganhar 60, que é 1 para 2, exatamente, 1 para 2. Só que aí você tem um primeiro nível, né, de take com 20 pips, o segundo nível com 50 pips e o terceiro nível com 100 pips, tá? Só que olha a diferença do normal. Se você pega direto e fecha no 20 pips, você está pegando 12 dólares, ou seja, você está assumindo aqui 40% de retorno, praticamente. Quando você bate nos 50 pips, você fez um retorno de 1 para 1. Você arriscou 30 para ganhar 30. Então, ok. Aqui você está empatado com relação ao risco-retorno. Todo o risco que você correu nessa operação, você teve sucesso nela e você conseguiu
pegar 3% de lucro nessa operação. Então, excelente. E aí, quando a gente chega no TP3 aqui, que no caso seria o objetivo final, aqui você está dobrando o retorno comparando o seu risco. Tá? Então, aqui você faria $60 em comparação ao risco que você assumiu, que foi de 30. Então, você estaria dobrando, ou seja, você estaria fazendo aqui 6% de lucro na operação. Tá? Então, dessa forma aqui, você tem os objetivos, né, um pouco mais ajustados ao risco. Porém, entretanto, todavia, nessa situação do Twin Trade, o seu retorno ele acaba sendo deteriorado durante o processo, ou seja, ele vai sendo depreciado. Cada fechamento parcial, você deprecia o fator risco-retorno, tá? Até que chega um momento que, se você, por exemplo, pega duas entradas em dois, vamos lá, euro-dólar e o SD franco suíço, por exemplo. O SD franco suíço a gente tomou um stop, foi um stop de 25 pips, beleza. Tomamos um stop de 25 pips e o risco retorno era de 1 para 3, ou seja, o objetivo final era fazer 75 pips. Então, se você fizesse o Twin Trade no SD franco suíço, você teria um TP1 de 25, TP2 de 50 e TP3 de 75 pips. Então, você dividiu esse objetivo em 3 parciais, tá? Só que, por exemplo, a gente acabou de ver que quando você faz isso, você também diminui drasticamente o fator risco-retorno. O que acontece, então, quando você toma stop? Quando você toma stop, você perde os 3% de risco lá, que você assumiu, normal. Então, você perde a operação toda. Porém, você vai precisar performar em outra operação muito mais. Então, se você trabalha sempre fazendo Twin Trade, você precisa ter um setup de operação, tá, que dê para você uma proporção acima de 75% de acerto. Para você trabalhar com Twin Trade, você precisa ter um setup que te dê ali mais de 75% de acerto. Com um mercado louco do jeito que a gente viu nesses últimos 2 meses, isso aqui é um desafio para todo mundo. Tá? Nem todo mundo está conseguindo performar tão bem assim, porque o mercado ficou extremamente agressivo, extremamente volátil e fazendo rompimentos, né, enfim, fazendo padrões de movimento totalmente fora do normal. Então isso aqui tem sido realmente uma dificuldade para muitas pessoas. Tem outros trades que estão performando bem? Claro que tem, né? Isso aí também a gente não pode negar. Mas que a grande maioria está com dificuldade ou passou por muita dificuldade nesses últimos 2 meses, com certeza. Esses últimos 45 dias, para ser mais exato. Tá? Então o que a gente tem que entender com o Twin Trade? A gente tem que entender com o Twin Trade, se você não está performando bem, isso aqui, cara, ele vai acabar fazendo você andar para trás. Porque toda vez que você abre uma operação, independente do risco que você assuma, se é de 1, de 2, de 3%, tá? Se você mantém o mesmo risco, não importa. Agora, se toda vez você trabalha assim e toda vez você faz parcial, é legal que você vai jogando uma graninha para conta toda vez. Tá? Aí ou você sai no 0 a 0 depois, bate break-even, né? Mas você pegou uma parte da grana. Isso aqui é interessante, principalmente para fazer um processo de educação dentro do seu mindset, né? De você se educar e de você começar a trabalhar para você, cara, o mercado está me dando lucro, o mercado está me dando lucro. Pega uma parte do lucro, pega uma parte do lucro. Tá? Isso aqui é muito bom para você treinar isso no seu mindset. Por quê? Porque isso aqui, qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui agora, tá? Então estou colocando os prós e contras de você utilizar o Twin Trade e prós e contras de você não utilizar o Twin Trade. O problema de você não utilizar o Twin Trade é que isso aqui, mano, isso aqui aumenta a sua ganância. Aquela ânsia de ganhar dinheiro rápido, aquela ânsia de ganhar mais dinheiro, o cara começa a trabalhar usando isso aqui. E aí, meu, é onde ele, por exemplo, tá dando $30 aqui, ele não fecha a operação, o mercado volta, ele sai no 0 a 0. Então ele tinha $30 de lucro, agora ele não tem nada, ele tá no 0 a 0. Porém, quem usou Twin Trade, ele não tá saindo no 0 a 0. Ele pegou o quê?
$12, né? $4, sei lá, ele pegou $4 para a conta dele. $4 é mais do que zero, correto? Então, quem usou Twin Trade e fez um fechamento parcial nessa situação, saiu melhor do que esse cara que estava querendo ganhar mais dinheiro, estava querendo ganhar $60, mas não fez um fechamento aqui, não pegou nada aqui, o mercado volta, toca no break-even, ou seja, sai no 0 a 0 nessa operação e ele não ganha nada. Agora, quem estava aqui no Twin Trade pegou 20 pips, putz, pegou $4. Então, esse cara aqui se saiu bem. Esse aqui se ferrou, porque não ganhou nada. Então, aí a gente chega aqui dentro da aula de gestão de risco em si, que a gestão de risco não é você dominar técnicas. Por exemplo, agora você sabe Twin Trade, agora você sabe o pickup, você sabe como é que funciona. Que legal, agora você sabe também fazer o cálculo da gestão de risco. Você sabe que o tamanho do lote aqui para essa operação é esse, porque você está colocando 2%, 3%, você coloca 1% que você vai ter o tamanho do lote. Grandes coisas isso aqui. O grande lance, cara, é o mindset, é o seu emocional, é o controle em cima da sua ganância. Esse é o grande lance, esse é o grande detalhe sobre gestão de risco. Porque gerenciar risco é gerenciar retorno, é gerenciar ganância, é gerenciar as perdas, é gerenciar os lucros. Então, por isso que eu bato na tecla sempre. Se você não tem um objetivo, se você não sabe quanto você quer ganhar nessa operação, ou no mercado, ou no dia, ou na semana, mano, você vai ficar patinando. Você não vai sair do lugar. A gente faz uma análise, por exemplo, o risco-retorno aqui de 1 para 3, nessa operação que a gente colocou. A gente está arriscando 50 pips para ganhar 150. Tem tudo para chegar lá. Toda análise está colaborando para isso. Mas a gente não tem uma bola de cristal. A gente não sabe se efetivamente o mercado vai chegar aqui no TP3 aqui, ou no TP normal, no take de 150. Ele pode chegar. Da mesma forma que ele pode não chegar. Ele pode chegar perto. O mercado pode vir aqui, fazer 100 pips. E depois ele volta e testa o fundo de novo. E aí você vai sair no 0 a 0, porque provavelmente a operação já deve estar protegida. Então, o mercado estava te dando dinheiro. Esse dinheiro você tem que avaliar. Mano, isso aqui é suficiente para mim. Isso aqui é satisfatório para mim. Isso aqui vai de acordo com as minhas metas, com os meus objetivos. Isso aqui vai fazer o crescimento da minha conta. Se eu estou arriscando 1%, ele está me dando 50 pips, ele está dando 60, ele já está me pagando 1%. Será que, cara, 1% nessa operação, será que isso não tá bom? Esse nível de maturidade, de conhecimento, de autocontrole e gestão sobre a sua ganância, cara, isso aqui tem que estar muito esclarecido para você. Porque se isso não estiver esclarecido, qual é o grande problema futuro? Frustração. E a frustração leva você ao arrependimento, leva você a decisões ruins, leva você a ficar achando que o mercado não funciona, que isso aqui não é para você, que você está fazendo tudo errado, quando na verdade é você não aceitando o lucro e ao mesmo tempo aceitando de uma forma muito suave todas as perdas que você tiver no processo. Eu sei que o mercado é de risco, eu sei que pode perder, mas aí você só fica, eu sei que posso perder, mas e o que pode ganhar? Você não sabe? Se você não sabe que pode ganhar, é porque você não sabe onde você quer chegar. Entende? Então, essa é o X da questão dentro do mercado sempre vai ser 80% emocional, 20% técnica. Isso que não muda para ninguém. Pode ser para o pior trader, para o melhor trader do planeta. Tá? Então, é muito importante que você, independente da técnica que você utilize, que você compreenda que tudo, que as decisões, né, de você ser bem sucedido é exatamente aceitar os lucros e não aceitar as perdas. Ok? Então isso é muito importante. E aí, só para finalizar essa questão, é aquele sentimento também de, poxa, eu podia ter deixado essa ordem aberta, poxa,
Aí vamos supor, o mercado deu 150 pips e você saiu aqui. Aí você fica com esse remorso. Poxa, por que eu fechei, cara? Eu deixei de ganhar, tal. Mas quando acontece o contrário, por exemplo, quando a gente entra na operação, o mercado vai direto no stop. O que acontece? A gente teve uma entrada no GBP Out que foi desse jeito. A gente entrou, 5 minutos depois, boom! Né? A gente teve uma forte manipulação do mercado. O mercado fez uma vela desse tamanhozinho aqui e um pavio desse tamanho. Tá? Então, e não tinha notícia, não tinha nada. É o próprio mercado atuando. Deixa eu ver aqui se eu tenho essa posição aberta com o GBP Out ainda para mostrar. Não foi essa aqui, não. Essa aqui a gente teve lucro. Deixa eu ver se ela tá oculta aqui. Acho que foi essa aqui. Foi exatamente, foi essa. Tá, vou colocar no gráfico menor. Foi exatamente isso aqui, ó. Olha só essa vela. Ó. Olha só. Essa vela aqui, ó. Foi essa vela que tirou a gente da operação. Ela, ao mesmo tempo que ela ativou pra gente, ela bateu aqui, né? A gente entrou na operação, ela recuou, depois ela fez assim, puf, e voltou. Foi lá embaixo e voltou. Depois, lá de cima, ela veio e seguiu o caminho, tá? Mas essa recuada aqui, ó, dela ter batido na entrada, ela bateu na entrada e recuou, ela já tinha recuado 30 pips. No mínimo 30 pips ela recuou. Só que se a gente for diminuindo ainda mais aqui o time frame, a gente vai ver que ela foi primeiro direto para depois subir, né? Ó. Deixa eu apagar, né? Que agora não dá para ver. Foi isso aqui, ó. Antes dela subir 30 pips, ela foi e beliscou o nosso stop, tá? Ela fez isso aqui, ó. Ativou a nossa ordem, subiu um pouquinho, depois, pum, fez isso aqui. Rapidamente. Tá? Então, quando acontece isso aqui, você aceita lá perder tranquilamente. Ah, perdi. E agora? E, por exemplo, essa segunda entrada. Essa segunda entrada, ela deu 100 pips de lucro. O objetivo era maior. O objetivo era bem maior. O objetivo aqui era 200 pips, eu acho. Era bater nesse topo aqui. A gente viu, né? A gente mandei análise, a gente tem aqui fundo. O mercado testou esse fundo mais uma vez. Aí tivemos uma notícia no dólar australiano, break news, tá? Não foi uma notícia, foi um break news. Dólar australiano, foi ruim para a moeda. Mercado foi lá em cima, falei, ó, vamos esperar o mercado corrigir para ver se isso não foi só especulação. Colocamos ordem pendente, ela ativou e ela foi lá e entregou 100 pips ontem de manhã, tá? Ontem de manhã ela veio aqui e entregou 100 pips. Aí eu pergunto, quem fechou com 100 pips? Quem fechou essa ordem com 80, com 90, com 50, com 60, com 50, com 40, com 20, com 30? Porque ela deu lucro, mano. É inegável falar que ela deu lucro. É inegável falar que ela deu lucro. Antes dela voltar, bater no break-even aqui, ela ficou bastante tempo. Ela deu lucro a noite toda e deu lucro na parte da manhã toda também. Tá? Ela chegou no break-even, era 9h30 da manhã. Então, na vela de 9h30, que é essa vela aqui, ela tocou no break-even. Então, ou você saiu com algum lucro, ou você saiu no 0 a 0 de novo. E por que você saiu no 0 a 0? Se essa operação te deu 100 pips. Se ela te deu mais de 50. Ou seja, o risco era 50 pips. 50 pips de lucro, no mínimo, era o que você poderia aceitar aqui nessa operação. Entende? Então, é muito perigoso você ficar apostando que o mercado vai chegar nos takes. Eu sempre falo isso. Não é porque a gente coloca um take de 200 ou de 150 que o mercado vai chegar lá, mano. Não. O que vai fazer você sair nessa operação com lucro é você ver se esse lucro é satisfatório para você ou não. Independente do sinal, independente da análise, né, você tem que estar tranquilo com relação a isso. Você tem que estar sereno, você tem que ter essa clareza, tá? Você tem que ter essa clareza de onde você quer chegar, se é satisfatório ou não para você.
Porque se você não tiver essa clareza, sim, as consequências são desastrosas. Tá? Como assim? A consequência de você perder, 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 e na hora de ganhar você não lucra, você não ganha. Porque você condicionou sua mentalidade para perda e você nem percebeu isso. Ok? Deixa eu ler a pergunta aqui. Meu objetivo é 1% ao dia, 20% ao mês, ótimo. Você acha que é muito? Não, de forma alguma. Tá? 1% ao dia é um objetivo extremamente conservador e totalmente possível de se fazer. Tá? O problema todo é isso, porque você vai ter operações que vão te dar 1%, vão te dar 2%, vão te dar 3%, e você só tem que estar ligada nisso, né? Para você não ficar pegando. Ou seja, você precisa, tá? Olha só, vou falar de forma clara aqui. Você precisa ter um setup superior a 50% de acerto, tá? Para você manter 1% ao dia. Porque aí você pode, por exemplo, se você faz 10 entradas na semana, se você perder 5 entradas e acertar 5, você está no 0 a 0. Tá? Então, isso aqui, o setup de 50% é totalmente possível. O nosso setup lá no aplicativo, ele é baseado, né, para quem não sabe, né, mas ele é baseado na análise e na sua amplitude, ou seja, até onde ele pode chegar para você. A gente sempre vai estar trabalhando com, no mínimo, risco-retorno de 1 para 2, no mínimo. Ou seja, você vai arriscar 1% na operação para tentar ganhar 2%. Esse aqui é o mínimo que a gente vai ter no sinal. A maioria é de 1 para 3. Tá? A maioria é de 1 para 3. Mas pode ter situações de 1 para 2. Tá bom? Então, essa é o fator risco-retorno que a gente tem nas operações. Mas, aí é o que eu estou falando. Quando der, se você ficar sempre fechando no 1%, ou seja, o risco é de 50 pips e o take de 1% seria de 50 pips de lucro. Então, se você sempre fechar no 1%, você tem que entender que o seu número de acertos na semana precisa ser superior a 50% para você ficar positivo. Ok? O spread da corretora que você está usando é alto? Não, eu uso conta zero, cara. O spread é o spread de mercado, tá? Que a corretora cobra, e ela cobra comissão. Tá? Tô pagando 2,80 por operação. Depende do tamanho do lote. Depende do tamanho do seu lote. Ok? Por exemplo, aqui na minha corretora aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir ela aqui. Deixa eu abrir ela rapidamente aqui, só um minuto. Eu vou abrir a corretora aqui para vocês verem o spread que ela cobra. Ok? Ó, vou mostrar aqui. Cadê? Então, por exemplo, aqui eu tenho a coluna com o bid ask e o spread. Isso aqui são pontos. Tá? Então, para você ver, olha só, euro-dólar, 5 pontos. GBP/USD está alto o spread, tá 2 pips. O SDK está 1 pip, o SDJP 4 pontos. O SD franco suíço está 1 pip, 1,3 pips, né? O EuroJP está alto também. Por que está alto o spread, galera? Por que está alto? Como eu falei, feriado em Londres. Tá fechado o mercado em Londres, as bolsas estão fechadas, as corretoras, os bancos, né, o Forex é um mercado que, independente de feriado ou não, ele vai estar aberto de segunda a sexta, ok? Mas por conta dessas ocasiões, as corretoras acabam aumentando o spread. Então, olha só, EURNZD dando quase 10 pips de spread, mano. Isso aqui é loucura. Tá? Isso aqui está bem fora do horário normal, digamos assim. Tá? Eu nunca vi a UNZD cobrando 10 pips, que estou vendo agora. Tá? Então, isso porque é uma conta comissão. Estou usando a conta zero spread, uma conta comissão, e está desse tamanho todo aí
o spread. Para quem está usando conta standard, deve estar pagando o spread lá nas alturas. Mano. Se aqui está me passando 10 pips, para vocês deve estar chegando aí 16, 18 pips aí no EuroNZD, talvez mais. Talvez mais. Ok? Então, basicamente, é isso que acontece. Galera, ficou alguma dúvida sobre Twin Trade, sobre tudo isso que eu mostrei para vocês? Sobre essa parada louca da gestão de risco? Então, você está com uma banca de 3K e a comissão está entre 2,80 e 3,50. A comissão, cara, é baseada no tamanho do lote. Tá? Então, por exemplo, você tem que olhar lá na corretora que você utiliza, qual que é a comissão para um lote. Aqui na Hot Forex, a comissão que ela cobra para um lote, para pares maiores, é de $6. Para pares cross, se não me engano, são $9. Pares exóticos, aí eu acho que é 12. Tá? Então, por exemplo, se eu entro no euro-dólar com lote de 1.0, que é o lote standard, a corretora vai me cobrar $6 de comissão. Entendeu? É isso que ela me cobra. E o spread do mercado. Então, se está dando ali 5 pips, 5 pips, você está me dando 5 pontos de spread, então eu vou pagar 5 pontos de spread mais $6 de comissão. Cara, deixa eu fechar o MetaTrader aqui que ficou tudo pesado. Cadê o chat para ver a pergunta? O chat não está aparecendo porque... Deixa eu fazer o seguinte, vou parar aqui o compartilhamento, ler o chat. Ah tá, o EuroGBP. Vamos olhar o EuroGBP para a gente finalizar a aula? Então, EuroGBP, a gente já tinha visto isso aqui nas análises anteriores, né, que a gente já fez. Esqueci de compartilhar a tela. Então, a gente já viu isso aqui nas análises anteriores. Está fazendo um fundo aqui, né? Encontrou essa zona toda, olha só, tem uma zona aqui nessa região de 61.8. Tá? Então, está estrategicamente testando essa região para um possível movimento de alta. Tá? Então, eu acredito que ele faça ou que ele tente mais uma vez. Ele já tentou algumas vezes. Tá? Isso aqui é um sinal de que o mercado não está assim, não sei se eu subo não. Ele já está mostrando para gente, olha só. Ele veio aqui, testou o fundo, iniciou o momento, testou o fundo de novo, iniciou o momento, testou o fundo mais uma vez. Ou seja, ele está consolidado aqui. O mercado consolidou nessa região. Beleza, até aqui tudo ok, que está consolidado. Mas ele não está com força. Eu acho que hoje ele não sai daqui, de hoje. Tá? Se sair, vai ser assim, uma grande surpresa. Como é que a gente não tem volatilidade nenhuma agora em Londres? Então, eu não sei também se a gente vai ter volatilidade agora na Bolsa de Nova York, às 9 horas. Eu não vi se seria feriado lá. Olhei lá no calendário, não estava mostrando se seria feriado em Nova York. Vai ser feriado no Canadá, mas em Nova York não estava escrito se seria feriado, tá? Eu não tinha visto isso, não vi isso. Então, se a gente tiver alguma coisa, assim, acredito que não vai ser nada surpreendente. Agora, contudo, todavia, entretanto, tecnicamente falando, a gente está dentro aqui do nível de 1,8% desse impulso todo, que daria para a gente, sim, confirmações, né, principalmente por ele estar consolidado e ter respeitado essa região de suporte, boas confirmações de que ele possa fazer mais um movimento aqui na tendência de alta. Ou sempre existe a possibilidade dele romper o fundo e continuar. Sempre existem as duas opções. Tá? Sempre existirá as duas opções. O mercado é soberano, independente da técnica que a gente utiliza, da análise, é o mercado quem manda. Então a gente pode estar entrando comprado aqui e o mercado vir e romper o fundo. Tá? Então o fundo também ele existe para ser rompido, assim como toda resistência
também é feita para ser rompida. Então, testou a resistência, testou a resistência, testou a resistência e rompeu. Aqui está testando o fundo, testando o fundo, testando o fundo e pode romper. Tá? Então, ele pode romper ou não. Beleza? E aí, por isso que a gente precisa gerenciar o risco, entender que nem todo trade a gente vai lucrar e etc, etc, etc. Tá certo? Não sei porque a janelinha do chat não está aparecendo para mim. Vou ter que parar de novo aqui. Beleza, voltamos. Consigo fazer as entradas para Forex na IQ? Consegue, mas eu não recomendo, tá? Paulo tá aí na sala. Eu vi lá, Paulo, você mandou um buy aqui no EuroGBP. Então, a análise é a mesma. Tá? Tem um fundo, 61.8, tá numa zona de reversão, enfim, tem todas as condições aqui do mundo, né? Assim, tem várias confirmações de que o preço possa subir. Mas, por isso que a gente precisa gerenciar o risco, porque o stop loss está logo abaixo e ele pode romper. Beleza? Então, sempre tem as duas opções. O mercado ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Isso aí é inevitável. Inevitável. Então, só tá ligado na gestão de risco e morreu Maria. Coitada da Maria, mas a Maria não tem nada a ver com isso não, tá? Beleza, pessoal? Então, finalizando aqui e a gente se vê na próxima aula.